Olá, começamos mais um programa É Justo. Hoje vamos falar sobre consultoria tributária. Chamamos, portanto, o consultor da PwC, Dr. Jonas Mariano, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre essa área do direito que surge como novidade. Dr. Jonas, obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Obrigado pelo convite, João. Jonas, o que consiste uma consultoria tributária hoje? João, poderia enumerar aqui algumas Vamos ficar o dia inteiro falando atividades de consultoria tributária. Mas assim, para a gente sintetizar de uma forma mais didática, eu acredito que consultoria tributária hoje são atividades que a gente consegue realizar antes de qualquer procedimento judicial, que visam dar orientação, visam dar conforto e segurança para as pessoas jurídicas, para as pessoas, para os contribuintes de tributos. Tanto pode ser pessoa jurídica como física, como pode ser pessoa física. A pessoa física pode também ter uma consultoria tributária. Sim, hoje é bastante utilizado por pessoas físicas também. Os consultores, o senhor é formado em Direito, os consultores normalmente são formados em Direito? Sim. Principalmente porque assim, a legislação ela é bem complexa. Então, normalmente são advogados com formação, com alguma formação em contabilidade. Principalmente quando a gente atende pessoas jurídicas. Hoje, um consultor tributário, para fazer um trabalho de imposto de renda, por exemplo, ele tem que saber contabilidade. Então, é uma formação um pouco combinada. Normalmente são advogados com conhecimento em contabilidade ou contadores que também têm bastante conhecimento na área jurídica. Uma empresa de consultoria não faz imposto de renda, ou ela faz também? Ou faz. Só orienta o cidadão como fazer? Pode fazer. Tá. Tem trabalhos de elaboração dos tributos mesmo, do próprio tributo. Não é esse o forte, sim, não é esse o carro-chefe. Para esse tipo de trabalho tem um nome específico em inglês que chama outsourcing, que é nada mais que a terceirização de mão de obra. Então, se você tem uma empresa e aí você não tem um departamento específico, um contador específico, você contrata ou terceiriza o seu departamento tributário, o departamento fiscal, para que possa elaborar as suas apurações de tributos. A outra ponta disso é revisão daquilo que foi feito pela própria empresa. Revisão, discussão, né? Aportar conhecimento. Como os consultores normalmente são especialistas naqueles assuntos, então eles vão com um olhar mais crítico, vão com um olhar um pouco mais detalhado daqueles tributos que estão sendo discutidos. Né? O senhor falou agora que é uma participação pré-processual. E se já existe uma ação do fisco contra a empresa, as empresas de consultoria também trabalham ou não? Sim. Existe hoje uma demanda muito grande num auxílio das bancas de advocacia com a formalização das defesas. Então, o advogado, normalmente, ele constrói a tese, ele constrói aquilo que vai ser defendido perante o fisco, e as consultorias, muitas vezes, elas fazem laudos específicos que servem como provas documentais de que a tese eleita. Justamente. Correto. O advogado, muitas vezes, ele cuida da tese, e o consultor, como ele conhece mais a prática do dia a dia, ele auxilia elaborando esses laudos ou até elaborando alguns quesitos para a defesa, orientando as duas partes. O consultor sempre está presente ali de uma forma. A consultoria também tem uma função de avaliar empresas também para venda, para fusões de empresa ou não? Tem sim. Esse aspecto ele é dividido vamos dividir em dois grandes temas. Tem essa avaliação de empresas para venda, para fusão, aquisição, etc. Essa avaliação de quanto vale, de quanto precisa ser reduzido no preço, na negociação. Isso normalmente é feito por outros profissionais, outros consultores especialistas nesse assunto. Nós, consultores tributários, nós atuamos quando ele decide fazer a compra ou decide fazer a venda,
ou decide se juntar com outra pessoa jurídica, nós atuamos a gente entra naquela empresa, não aquela que você está negociando, para conhecer a situação tributária daquela empresa. Então, hoje, qual que é um dos maiores riscos, né, de um negócio é o risco tributário. Claro. Praticamente isso tem se tornado muito relevante nas corporações. Ou não uma empresa. Viabiliza ou não. Viabiliza ou não. Então a gente entra nessas empresas e discute muitas coisas ali. Então a gente leva para o comprador ou para o vendedor os principais problemas. Fala, ó, onde você está fazendo negócio tem esse tipo de problema, esse tipo de problema. Eu acho, eu sempre falo isso, né? O direito dá uma margem enorme para exercer a sua profissão, né? Então você vê, essa empresa nova, essa visão nova que o profissional do direito se formando pode ser um auditor ou um consultor tributário, uma coisa totalmente diferente do ver o que é ser advogado, né? Sim, sim. O plano de carreira hoje da PwC, que o senhor está lá dentro, como é que funciona? Como é que é o esquema de trabalho? Os estagiários, de estagiário não existe? Como é que é o mecanismo dela? Tá. Hoje funciona da seguinte forma, a gente contrata trainees, então a gente prioriza a contratação de trainees, profissionais do 4º, 5º ano ou recém-formados, sem nenhuma experiência, não é exigida experiência. Ele entra na empresa como trainee e durante esse processo de trainee, durante esse período de trainee, ele vai ser abastecido com muita coisa, muito conhecimento técnico, muito conhecimento teórico, então prático no dia a dia. Então, o que a gente muitas vezes a gente brinca dentro do escritório é que é o ano que você tem para aprender, para estudar. Você está lá para estudar. E o trainee hoje, na PwC, ele já é contratado. Ele não é um estagiário. Então ele entra contratado como os outros profissionais são. Seria um estagiário vulgar, mas no plano de carreira dele ele já é um funcionário. Porque a gente não quer que o trainee, no final do programa de trainee, que ele decida sair do escritório. Vai embora. A gente quer que ele fique. A gente quer que ele fique, que ele vire assistente, que é o próximo passo. Depois ele vira um consultor. Depois de consultor, ele vira um consultor sênior. Depois são os cargos gerenciais, supervisor, gerente sênior. Depois diretoria e a sociedade. Então todos os trainees que entram nos escritórios de consultoria, assim como a PwC, eles têm a oportunidade de chegar à sociedade. Poxa, muito bom, né? Não, Principalmente que a pessoa nem está formada ainda e já pode estar dentro de uma empresa que vai ser a profissão dele, né? Sim, sim. E essas empresas, no caso a de vocês, fornece ajuda para que esse profissional cresça dentro da empresa? Cursos, outras faculdades? Sim, a Price, nos últimos anos, ela tem sido reconhecida no mercado como uma das que mais investe em educação nesse período de formação. A origem dela é americana ou inglesa? É inglesa e depois hoje, nos dias de hoje, a sede principal fica nos Estados Unidos, mas a origem é inglesa. Então ela é reconhecida como uma empresa que mais dá o conteúdo técnico e de cursos pro profissional. Então tem um conteúdo muito pesado nos primeiros anos. Depois, é lógico, vai sendo mais específico, vai detalhando mais, vai se especializando em alguma matéria que você vai se familiarizar durante a carreira e você vai se especializando naquela matéria. Mas no começo o conteúdo, a carga de estudos, a carga de cursos é bem alta. Bem alta. E dentro da empresa tem áreas de atuação, como o senhor falou aqui agora. Tem áreas. A de vocês, que você atua é na parte da advocacia tributária. Isso. Tem áreas de atuação diferentes. Então, dentro da consultoria tributária, a gente divide em dois grandes segmentos, que são os tributos diretos e os tributos indiretos. Dentro dos tributos diretos, a gente tem imposto de renda, contribuição social. PIS e COFINS é um que fica dividido entre diretos e indiretos, mas vamos falar como sendo diretos.
Dentro dos indiretos, a gente tem ICMS, IPI e ISS sobre serviços. A gente tem uma terceira área, que ela está sendo criada agora, recentemente, e uma área que tem bastante promessa no mercado, que é a área de trabalhista e previdenciária. Então, hoje temos profissionais especialistas em trabalhista e previdenciário desenvolvendo consultoria nessas áreas. O que até então não existia, que sempre o que a gente ouviu falar era processo trabalhista e previdenciário. Sim. Hoje não. Até o empregador está mais preocupado com a consultoria, de não ter o encargo do processo trabalhista. Então essa área ela é muito promissora. Além dessas 3 grandes áreas, a gente tem a pessoa física. A gente tem especialistas em imposto de renda de pessoa física, principalmente. Que aí pegaria outra área do conhecimento. Esse é o curso de administração de empresa, de economia? Não, profissional não. São advogados também. Também? São advogados também. Acabam sendo advogados também, porque normalmente você se relaciona com estrangeiros no Brasil. E aí tem uma legislação bastante complexa para esse tipo de pessoa que reside no Brasil. Entendi. E aí, for da língua agora, o uso da língua internacional, o inglês então obrigatório. Inglês obrigatório. Mas todo mundo lá fala 2, 3 línguas. Ou acaba sendo obrigado a falar. Cair nesse... O inglês é obrigatório mesmo. Sim. Hoje, pelo menos uma vez por semana, você vai se deparar com alguma coisa em inglês. Ou é uma reunião em inglês, ou os termos, ou um curso, ou às vezes uma ligação que você recebe do exterior. Hoje em Ribeirão Preto nós estamos focados no agronegócio. E o agronegócio, como você sabe, é uma grande... Um campo de internacional, né? Justamente, uma grande pérola do Brasil, né? E hoje a gente recebe grandes investidores no agronegócio. Então você toda semana se depara com a língua. A seleção para entrar em umas empresas, a de vocês no caso, como é que funciona? É um exame, é uma seleção, é currículo? Isso. A gente tem hoje um processo seletivo um pouco longo até, e acho que devido, né, à nossa preocupação em recrutar bem, porque a gente quer manter esse profissional pro resto da carreira dentro do escritório, então a gente tem um processo de seleção um pouco longo. Ele começa com uma seleção pelo currículo cadastrado na internet, então o candidato acessa o site da PwC, cadastra o seu currículo, depois disso a gente tem uma seleção automática dos currículos. Passou nessa seleção dos currículos, vai para uma prova virtual, uma prova online. Ele tem uma prova de conhecimentos gerais, uma prova de inglês, que é online. Feito isso, você vai para a dinâmica de grupo. Esse nível desse inglês básico? Inglês básico, próximo a intermediário. Não é nada técnico? Não. O inglês do dia a dia, próximo do intermediário, um inglês tranquilo. Após isso, você tem uma dinâmica de grupo com uma apresentação individual. Então, se divide em vários grupos, e aí é uma apresentação de 5 minutos sobre algum tema, normalmente tem um tema específico, e aí após a dinâmica de grupo, apresentação individual, vem a fase do mini curso, que em Ribeirão a gente tem um mini curso, em outros escritórios a gente não tem essa fase, mas em Ribeirão a gente gosta de ter essa fase, que é o quê? Que o candidato experimente aqueles conceitos de contabilidade que a gente falou no começo, que são importantes para o profissional do direito, que ele experimente um pouco desses conceitos de contabilidade, conheça para saber se ele gostaria de se relacionar com isso. Sendo aprovado no minicurso, a gente vai para a fase de entrevista e a entrevista final com o sócio. Entendi. Pelo que minha visão me corrija se eu estiver errado, é trabalhar em grupo, né? Trabalhar em grupo. Consultoria. Com certeza. É sempre em conjunto. Em na maioria dos nossos atendimentos, na maioria dos nossos trabalhos, a gente trabalha com uma equipe. O senhor falou Ribeirão Preto, mas a empresa tem escritórios no Brasil inteiro? Tem no Brasil inteiro hoje. E a área de atuação fica regional ou não? Aqui de Ribeirão Preto, o senhor pode pegar uma empresa de consultoria do Rio Grande do Sul ou não? Vai o escritório de lá que vai tomar conta? Sim, tem a divisão geográfica,
mas também tem uma divisão por área de conhecimento. Então, se surge uma empresa de agronegócio em alguma uma região geográfica que a gente consiga atender, e a gente atende por conta da área de conhecimento. Tá. Porque tem algumas divisões de área de conhecimento. Tem aqueles especialistas no setor automobilístico, tem aqueles especialistas no setor de papel e celulose, tem o nosso que é exportação, agronegócio, importação, tem o de exportação e importação. Desembarque marítimo. Justamente. Né? Hoje, cada vez mais o conhecimento vai se especializando. Né? São quantos escritórios no Brasil a Price possui? São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Belo Horizonte, Salvador, Recife. São 3 escritórios no total. É uma área de atuação bem grande. Então. Tem mais 3 que foram anunciados recentemente. E todos os profissionais da área de direito? Não, aí a Price... Essa seleção aí de entrada é aluno de direito ou pode ser aluno de outro curso que começa ou outro profissional também? Para a consultoria tributária, a gente sempre procura direito e contabilidade. Tá. Para as outras áreas que a gente tem dentro da Price, que é a auditoria e a consultoria de negócios, aí entra outras áreas de conhecimento. Então, contabilidade, administração, economia. Para a consultoria de negócios, a gente tem agrônomos, temos engenheiros. Não fica restrito a uma parte técnica jurídica. Temos psicólogos, temos diversos tipos de formação para a área de consultoria de negócios. Vai pegar a parte de recursos humanos também? Recursos humanos, tem tecnologia da informação. Aqui em Ribeirão Preto são quantos funcionários? Hoje, 200 funcionários em Ribeirão Preto? Poxa vida. E de todas as áreas? De todas as áreas. Nossa, maravilha. Nosso tempo esgotou. Vou agradecer pelo esclarecimento. E aí fica para você, nosso telespectador, uma nova área de atuação profissional, que é ser da área do direito, da administração. É um novo campo de se conseguir colocar na prática os seus conhecimentos teóricos. Né? Muito obrigado novamente pela sua presença. Convido você então para o nosso próximo programa, que trataremos de outro assunto relevante para a sociedade. Obrigado.